Quadrilha especializada em assaltar Hilux e Corolla foi detida aonde? Lá em Caucaia, tia. Lá em Caucaia, Paulinho. É de lá que parte a primeira informação dentro da área da segurança pública e área policial e, como você disse, 5 homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos de carros foram detidos. E esse bando foi localizado, Paulinho, por policiais militares na BR-222, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Policiais militares, olha só, da patrulha rural abordaram um veículo da marca Peugeot, de cor prata, em atitude suspeita no final de semana. E a reportagem apurou que os homens levados à delegacia já assaltaram, furtaram veículos e costumam ter como alvos aí os veículos de modelo Hilux, Corolla também. E foram detidos o Antônio Gabriel França de Lira, o Helder dos Santos Frota, o Lenilson Ribeiro Ferreira da Silva, o Alisson Fonseca Porto e o Everton Souza de Oliveira. Em depoimento, eles teriam dito que estavam a caminho de uma festa no Pecém e confessaram que se preparavam para furtar uma Hilux na região. Com eles foram encontradas aí chaves codificadas. Todos os suspeitos têm antecedentes criminais, como respondem pelo crime de furto. E segundo a Polícia Militar, diante dos fatos, o grupo foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados pelos crimes de tentativa de furto qualificado e formação de quadrilha. Pois é, já são 11h52, chefes de facções CV, GDE e PCC se reuniram em presídios do Ceará para planejar ações contra o Estado, é o que diz o Ministério Público. Organizações criminosas rivais, Paulinho, nas ruas de todo o estado do Ceará estiveram como aliadas, veja só, nos presídios aqui do nosso estado. Isso no fim do ano passado. E o objetivo das lideranças dessas facções, Guardiões do Estado, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, eram planejar ações contra o Estado e exigir mudanças no sistema penitenciário. É o que revela um relatório elaborado pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará. Ressaltar, Paulinho, que conforme documentos, o relatório deste setor baseou uma manifestação do Ministério Público a favor que um preso apontado como chefe da GDE, o Adaílo de Souza Costa, fosse incluído de forma definitiva no sistema penitenciário federal de segurança máxima. O Ministério Público enfatizou, Paulinho, que entre os dias 25 e 28 de setembro do ano passado, alguns desses líderes dessas organizações criminosas, o PCC, o Comando Vermelho, a GDE, que estão custodiados nas unidades prisionais do Estado, realizaram reuniões durante um banho de sol, como mostra aí na tela da rede social de quem nos assiste, e de acordo com informes, determinaram aí esses salves, assim como também os editais para todo o Estado do Ceará, que é uma espécie de mensagem para os demais membros do grupo criminoso, de todos os grupos criminosos, no caso. A determinação desses líderes das facções, segundo o Ministério Público, era de que se eles não tivessem as exigências atendidas pelo Estado, iriam iniciar movimentos de ataques incendiários a prédios, ônibus e órgãos públicos do Estado. Nesta ocasião, os custodiados aí iriam solicitar a presença de um representante do governo do Estado e, caso não fossem atendidos, os ataques possivelmente iriam iniciar no dia 4 de outubro de 2023. Entretanto, esses ataques criminosos não foram colocados em prática. Vai saber, E o Ministério Público, Paulinho, com base nesse relatório da inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária, apontou que o Adaílo de Souza Costa faz parte desse grupo de detentos que buscavam causar a subversão da ordem pública e da disciplina prisional por meio da paralisação das atividades nas unidades prisionais e ataques a ônibus e instituições públicas. Tal ação estaria sendo planejada em conjunto com as facções, repito, GDE, Comando Vermelho e PCC. Muito bem, agora a hora são 11h54 e daquela informação que nós trouxemos ontem aqui, o Vandenberg Belém vai trazer mais detalhes, que uma criança de 5 anos foi morta, facadas pelo pai aqui na região de Cariús. O Vandenberg traz maiores detalhes. Fato triste esse acontecido no sítio Gadelha, na zona rural de Cariús, onde esse homem acabou efetuando
né, a morte, ocasionando na verdade a morte dessa criança de apenas 5 anos de idade, conforme está sendo apurado pela polícia, e também logo em seguida tirado a própria vida. E os corpos foram encontrados lá em uma residência. Conforme também foi relatado, esse homem teria discutido com a ex-companheira, ameaçado outros familiares, inclusive até mesmo outra criança menor ainda do que essa de 5 anos, que também seria filho dele. E diante disso, depois, os corpos foram encontrados lá dentro dessa residência. A criança foi morta à faca, um objeto perfuro-cortante, como é dito, né, tecnicamente, e também foi encontrado morto lá nesse local. Há informações também que esse homem seria usuário de drogas e álcool e anteriormente, né, já há algum tempo, teria até mesmo sido preso por ter efetuado, né, facadas, esfaqueado lá, no caso, a ex-companheira dele. Esse caso está sendo investigado agora pela polícia, essa morte, né, para elucidar realmente esse crime, onde os corpos, na verdade, de pai e filho, foram encontrados lá pelo avô em uma residência lá no sítio Gadelha, na zona rural de Cariús. Infelizmente, né, o que a gente lamenta essa situação, né, onde duas pessoas acabaram perdendo a vida, inclusive essa criança de apenas 5 anos de idade, e que a polícia agora estará investigando esse caso. Voltamos ao estúdio. Mais notícias. 11h56, agora no Mais Notícias. Um comerciante é preso com mercadoria obtida em golpe de R$2 milhões contra empresários em Fortaleza, Tieto. Um homem de 31 anos, Paulinho, foi preso com mercadorias de origem ilegal, frutos de um golpe, empresários avaliado aí em R$2 milhões. Essa prisão aconteceu, Paulinho, no bairro Bom Jardim, na capital Fortaleza, na última sexta-feira. O homem foi preso pelo crime de receptação qualificada e a prisão é um desdobramento de uma ação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 24 anos por crime de receptação ocorrido no último dia 7 de novembro, no bairro Conjunto Esperança, também em Fortaleza. A suspeita estava em posse de 156 caixas de bobinas para máquinas de impressão e apresentou uma nota fiscal irregular. E após aprofundar as investigações do caso, os policiais identificaram um estabelecimento comercial localizado no bairro Bom Jardim com mercadorias que são frutos de um golpe contra empresários. O local funcionava como venda dessas mercadorias. Durante os trabalhos policiais e da Cefaz também foi constatado que os produtos não tinham notas fiscais e a mulher presa anteriormente teria ligação com um grupo criminoso em que os suspeitos abriram uma empresa de fachada para realizar compras com fornecedores e em seguida encerrariam suas atividades. Parte do produto do crime, Paulinho, foi encaminhada para o estabelecimento comercial no bairro Bom Jardim, onde estava funcionando como local de vendas dessas mercadorias. Ainda conforme as investigações, há indícios de crimes como estelionato contra idoso, associação criminosa, duplicata simulada, receptação qualificada, lavagem de dinheiro, supressão de documento, bem como crimes contra a ordem tributária, além das infrações administrativas, as quais ficarão a cargo da Cefaz. Diante do flagrante, esse acusado, esse homem de 31 anos, responsável pelo local, foi autuado por receptação qualificada, repito, e a investigação é da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, com apoio da Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária e da Secretaria da Fazenda, repito, a Cefaz. A Polícia Civil, Paulinho, olha só, informou que segue com as investigações acerca do caso para identificar e prender outros suspeitos já identificados envolvidos na ação criminosa. 11h59, agora 11h59, e um grupo fica preso em Montanha-Russa, mas é resgatado pelos bombeiros. Precisou sim, Paulinho, esse grupo, desse resgate por parte do Corpo de Bombeiros de uma pequena montanha-russa, após o brinquedo apresentar uma falha e deixar os usuários suspensos na parte elevada. E o caso aconteceu, olha só, na noite do último sábado, em um parque de diversões em Sobral, na região norte aqui do estado do Ceará. E os bombeiros foram acionados por volta das 21h15 para resgatar essas 11 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, que estavam nesse brinquedo no momento em que ele deu pane no sistema de frenagem. Conforme os funcionários do parque de diversões informaram à corporação, a montanha-russa travou na parte alta e a equipe não conseguiu destravar esse freio de segurança para que o veículo descesse até o ponto de desembarque. Para o resgate, os bombeiros puseram aí uma escada ao lado do brinquedo e retiraram um a um, e ninguém ficou ferido.
E destacar que o brinquedo possuía laudo técnico emitido por um engenheiro mecânico, mas após a ocorrência os bombeiros realizaram uma vistoria técnica no dia seguinte e interditaram esse brinquedo em específico, nessa montanha-russa, que só poderá voltar a funcionar após receber um novo laudo. O registro aí na tela da rede social de duas fotos aí do momento do registro da retirada desses ocupantes desse brinquedo, Paulinho. Muito bem, já são 12 horas, meio-dia pontualmente, e a Polícia Federal faz operação em 6 estados e Distrito Federal contra grupo suspeito de crimes financeiros de 6 bilhões de reais. Foi em Campinas, viu, Paulinho? A Polícia Federal de lá fez na manhã de hoje essa operação em 6 estados e no Distrito Federal, como você disse aí, contra um grupo chefiado por chineses, por chineses suspeitos de praticar nos últimos 5 anos crimes financeiros no valor de 6 bilhões de reais. E de acordo com a investigação, a organização criminosa operava um complexo sistema bancário ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para pelo menos 15 países. Ainda segundo a PF, Paulinho, entre os integrantes estão brasileiros e estrangeiros de diversas funções, como policial militar, civil, gerentes de bancos e contadores. E a investigação começou em 2022 e revelou o esquema que realizou operações de crédito e débito que chegaram aí a 120 bilhões de reais. Em 2024, o chefe do grupo criminoso movimentou sozinho, só para ter a noção, 800 milhões de reais. Ele buscava a abertura de empresas e contas bancárias com capacidade de movimentar 2 bilhões de reais por dia. No total, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e também aqui no estado do Ceará. A Justiça também determinou o bloqueio de 10 bilhões de reais de 214 empresas. Pelo menos 200 policiais federais atuam nesta operação. Meio-dia, 2 minutos agora, são 12h02, e um mototaxista é morto a facadas aqui no interior do Ceará. O Tadeu Gomes tem os detalhes. A vítima estava em via pública próximo à moto quando foi atacada pelas costas por outro homem. Ao receber o primeiro golpe, o mototaxista caiu, enquanto o suspeito continuou desferindo facadas. Em seguida, o criminoso fugiu. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que a Polícia Militar foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. A Polícia Civil de Assaré vai investigar o caso e procura o suspeito. Mais notícias. Meio-dia e 3 minutos, agora são 12h03, e policiais do Amazonas e do Ceará fazem operação contra a fraude do falso alvará. Os policiais desses 2 estados, Paulinho, cumpriram nesta terça-feira 20 mandados de prisão e outros 28 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada no chamado golpe do falso alvará. A ação contou com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas e da Diretoria de Operações Integradas de Inteligência do Ministério Público, na verdade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e os mandados são cumpridos nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, todas no Ceará, e também foi determinado o bloqueio de 184 contas bancárias ligadas a essa quadrilha. De acordo com as investigações, os criminosos se passavam por advogados e procuravam pessoas que são credoras de órgãos públicos e que movem processos na justiça para receber o dinheiro. Eles alegavam às vítimas que tinham condições de conseguir a liberação dos recursos na justiça, mas, para tanto, exigiam pagamento. Depois que a vítima fazia o pagamento, eles desapareciam. O dinheiro do esquema era direcionado a contas bancárias controladas pelo grupo, depois lavadas em operações financeiras, o que apontam as investigações. E os investigados poderão responder por estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem receber penas de até 26 anos de prisão. Já são 12 horas e 4 minutos, agora meio-dia e 4 minutos, e ritual demoníaco e homicídio. Irmãs acusadas de matar idoso em Fortaleza vão responder pelo crime. Emanuela Campelo tem mais informações. As irmãs Leliana Mesquita de Paiva e Lucivanda Mesquita de Paiva foram denunciadas pela morte do José Ayrton Farias de Oliveira, esse idoso, em 2018. Elas alegaram nos autos insanidade mental.
Desde então, o processo está... Um laudo indicou que a dupla não sofre de transtornos mentais. A partir do documento, a Justiça decidiu nas últimas semanas que elas têm capacidade de entendimento para responderem pelo crime. A defesa tentou anular o laudo, mas o juiz acreditou que os exames foram feitos com a devida observação de critérios técnicos, científicos e éticos. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso à denúncia do Ministério Público do Ceará com detalhes de como o crime aconteceu. A acusação cita ainda um suposto ritual demoníaco mencionado pelas próprias acusadas. José Ayrton foi morto dentro da própria casa em Fortaleza. Segundo o inquérito, as irmãs eram cuidadoras da vítima e foram presas ainda em flagrante. Já no momento da prisão, elas teriam falado palavras desconexas. O José Ayrton foi encontrado amarrado. Quando as mulheres foram indagadas por que ele estava amarrado, elas disseram que o idoso estava possuído pelo demônio e que ele queria sair de casa, mas que elas temiam o que ele fosse fazer tanto com elas como com outras pessoas fora da residência. Ainda segundo a denúncia, próximo ao local onde o idoso foi encontrado, haviam paredes sujas de vômito e fezes, indicando que a vítima passou muito tempo amarrada no local. Os policiais disseram que uma das cuidadoras chegou a usar saco plástico para selar a boca da vítima. A mulher confirmou e disse que ele estava com mau hálito. Agora, a ação penal volta a tramitar regularmente.